Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando nossa aula número 13 de História do Pensamento Econômico. Então, na aula passada, nós estudamos os pensadores que viram a primeira parte da visão do ponto de vista utilitarista. Então, o que eles perceberam? Que o produto, que a mercadoria em si, nada mais é que algo para gerar prazer nas pessoas. Ou seja, naquele momento que as pessoas estão vivendo tanta dor, tantos problemas, que foi no período da Revolução Industrial, na qual os trabalhadores estavam sofrendo muito, a mercadoria em si, pelos capitalistas, começou a ser percebida como uma forma de geração de prazer. Então, ela deixou de ser de necessidade, ou seja, não era aquele produto que comprava somente porque precisava, mas sim por aquilo que gerava em si um certo tipo de prazer para as pessoas. Então, os pensadores começaram a analisar como que aumentar o lucro com isso e como gerar cada vez mais renda e riqueza para os capitalistas. Hoje, a gente vai analisar os pensadores que pensaram mais no modo de vista dos trabalhadores. Ou seja, toda essa perspectiva que a gente vai ter hoje do ponto de vista desses pensadores vão ser vistas a partir de como melhorar e ter uma equidade dentro desse sistema social. Ou seja, porque até agora a gente percebeu muito as divisões das classes, certo? A gente conseguiu perceber isso claramente. E esses pensadores que a gente vai ver, eles vão tentar entender, vão tentar trazer conceitos para que essa distinção de classes sejam cada vez menores, ok? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente poder ver melhor essa ideia desses pensadores de hoje, tá? Então, a gente está saindo um pouco do ponto de vista de gerar lucro e riqueza para os capitalistas, e agora a gente vai entrar para um ponto de vista onde os pensadores estão analisando o ponto de vista do trabalhador, realmente como equilibrar e ter mais realmente uma equidade entre as classes sociais, ok? Deixa eu compartilhar aqui para a gente discutir melhor. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver a economia política dos povos. Então, a gente vai ver as ideias de William Thompson e de Thomas Hodgins. Principalmente vai ser desses dois autores, tá? A gente vai ver um primeiro autor que já comentou algo do tipo. Então, a gente vai ver um autor que foi voltado para essa ideia, que foi o precursor, e depois a gente vai voltar para as ideias desses principais autores, que foi Thompson e Hodgins. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, vamos lá. Então, a industrialização, ela trouxe total destruição do modo de vida tradicional dos trabalhadores. Então, aquela disciplina rígida nas fábricas e as deplorações de condições de vida na cidade eram fruto da necessidade de manter o emprego. Então, os trabalhadores tinham essa situação de vida porque eles precisavam daquele emprego. E toda aquela estrutura que eles tinham anteriormente do sistema feudal, da forma com que eles trabalhavam, foi se rompida para esse novo sistema. Então, mesmo que eles trabalhando para manter o seu emprego, ainda se tinha um alto nível de desemprego. Então, que tornava a tarefa de encontrar e manter o emprego muito certa. Então, a gente conseguiu até ver numa das aulas que tinha muita geração, tinha muita gente procurando emprego, mas a oferta de emprego estava sendo cada vez menor. Então, tinha muita gente desempregada. Além do mais, a maioria das mudanças importantes na tecnologia de produção provocou desemprego tecnológico para muitos trabalhadores, ou seja, a tecnologia trouxe várias máquinas que facilitou o processo produtivo e que tirou muitos empregos. Então, dentro de uma produção, lembra que a gente comentou também que na divisão de atividades que necessitava 10 pessoas para executar uma atividade fim, com a tecnologia, diminuiu-se o número de trabalhadores e conseguiu-se produzir mais. Então, aumentou muito o nível de desemprego por causa da tecnologia que se inseriu naquele momento. Então, os três males que galvanizaram quase toda a resistência do trabalhador foram, até então, os salários baixos, as más condições de trabalho e de vida e a segurança econômica. Então, todos esses fatores acabou gerando muita incerteza e muita dificuldade para os trabalhadores. E esses males começou a provocar atos de massa da classe operária, ou seja, revoluções e reclamações da classe operária. Então, ocorreu muitas greves, tumultos, rebeliões,
através das quais os trabalhadores expressavam sua insatisfação. Então, toda essa insatisfação sentida, desde o salário baixo, de suas condições de vida, dessa insegurança de ter ou não um trabalho por subsistência, começou a gerar greves, começou tumultos, rebeliões, tudo para tentar buscar uma melhora de vida. Então, toda essa rebelião por parte dos trabalhadores foi buscando algo melhor. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar é a resistência dos trabalhadores à industrialização. Então, nas primeiras tentativas de resistir aos efeitos da industrialização capitalista, os operários quase sempre tentaram juntar-se ou formar sindicatos. Então, eles começaram a perceber que eles deviam se unir, se formar sindicatos, para que eles fossem contra a industrialização. Porque, igual a gente comentou, a industrialização trouxe muito desemprego. Então, para essas pessoas não era legal, foi ruim para elas, porque por mais que se industrializou, por mais que aumentou a produção, o salário dela ainda continuava baixo, ela não conseguia sentir um benefício, algo que voltasse para ela, né? Melhor salário, condições de vida, ou melhoras no trabalho em si, ela não sentiu. Então, a industrialização em si não era legal para eles. Então, em reação ao movimento dos trabalhadores, que foi essa criação de associações para tentar ficar mais forte, para tentar buscar melhorias na qualidade de vida, criou-se a Lei da Associação de Trabalhadores, de 1799. Então, os ingleses ricos, com a lembrança da Revolução Francesa ainda muito fresca na mente deles, muito recente, ficou cada vez mais alarmado tanto com o movimento das combinações, quanto com a influência crescente de muitos autores radicais. Então, essa lei de associação, ela ia contra associações, sindicatos ou grupos que se formassem. Então, ela colocava aquilo como algo ruim, como algo que iria contra a lei, entendeu? Então, essa lei de associação foi criada realmente para combater esses motins que os trabalhadores faziam. Porém, os empregadores perceberam que, individualmente, o trabalhador nada poderia fazer com eles. Mas com uma grande reserva de trabalhadores desempregados, qualquer operário arrogante ou recalcitrante poderia ser imediata e facilmente substituído, na qual serviria de exemplos para aumentar a insegurança e, assim, a docilidade dos demais operários. Então, eles viam realmente o trabalhador como uma peça. E se tinha algum trabalhador que causasse algum problema ali interno, ou tentasse mostrar aos demais que eles poderiam mudar, que poderiam melhorar de vida, os proprietários, os capitalistas, tiravam esse trabalhador, né, da produção e colocavam outro no lugar, porque tinha muita gente precisando de emprego. Então, isso era muito comum. E isso também iria servir de lição para os demais. Então, mostrar para os demais que caso eles não cumprissem as regras e não estivessem satisfeitos, outras pessoas entrariam no lugar. Então, outras formas de rebelião dos trabalhadores era a destruição das máquinas. Então, dentro dessa resistência da industrialização, eles começaram a fazer esse tipo de rebelião. Então, eles iam e quebravam as máquinas que tinham dentro das indústrias. Então, os trabalhadores muitas vezes não percebiam que não eram as máquinas em si que tiravam seus empregos, mas sim a forma pela qual elas eram usadas na busca de lucro máximo pelos capitalistas. Então, não era a máquina que deixava eles desempregados, né? Então, eles iam destruir a máquina, achavam que iam conseguir seus empregos de volta, e não era na real isso. Então, essas máquinas em si, elas não representavam o desemprego que causava na época, mas sim aqui a geração cada vez mais de lucro dos capitalistas, né? Então, eles conseguiam produzir mais em menos tempo, e não era a mão de obra que naquele momento estava sendo importante para ele. Então, mudou-se aquela relação da mais-valia que a gente viu, né? Que era necessário a mão de obra, e que a mão de obra estava no custo do produto. A partir da Revolução Industrial, as máquinas começaram a produzir muito mais. Era necessário mão de obra, mas não tão inerente à atividade em si. Então, em 1758, os trabalhadores ingleses destruíram muitas das primeiras máquinas de tosar de lã. Então, o resultado foi quase que pânico em massa. Então, todos os capitalistas, os proprietários de máquinas, até chegaram ao parlamento em si para aprovar essa lei que ameaçava e executava todo trabalhador que fosse apanhado destruindo uma fábrica ou uma máquina.
Então, note que, nesse momento, essas pessoas que mesmo estavam desamparadas, tanto com salários mais baixos, tanto com condições de vida muito ruins, ainda não poderiam solicitar coisas melhores através da lei das associações, que proibia a formação de associação, ou qualquer aglomeração que favorecesse o trabalhador, tanto quanto essa forma que eles tiveram de, vamos dizer, de mostrar a sua revolta, quebrando máquinas, também foi criada uma lei pelo parlamento, que qualquer trabalhador que fosse pego quebrando uma máquina, destruindo algo para mostrar sua revolta, ele poderia ser, vamos dizer, até executado, né? Então, podia levar até a execução dele. Então, era uma forma também de reprimir um meio que eles criaram de mostrar a insatisfação deles. Então, todo e qualquer meio que até aquele momento eles criaram para mostrar a insatisfação, era criada uma lei que impedia eles. Então, como eles estavam numa situação, vamos dizer, desfavorecida, os capitalistas aí não tinham benefícios em relação a isso. Mas a destruição de máquinas continuou mesmo com essa lei. Enquanto os operários continuaram enfrentando a segurança econômica e as privações materiais, eles continuavam quebrando as máquinas e tentando buscar cada vez mais melhoria, mesmo com essas leis criadas. Então, depois da aprovação da lei da associação, os trabalhadores não tiveram meio de resistência legal. E os estragos da máquina se generalizaram mais ainda. Então, mesmo com a criação da lei da associação e mesmo com a da criação contra, né, a destruição das máquinas, ainda assim ela se generalizar. Então, de 1800 em diante, a rebelião aumentou rapidamente em número e intensidade. Então, eu até coloquei os anos aqui para a gente perceber que quanto tempo durou essas rebeliões e que mesmo assim, todo esse período, eles ainda estavam recebendo salários baixos, má condições de vida, e mesmo com tudo isso, nesse período nada melhorou. Então, 1811, 1813, de 15, 17, 19, 26, 29, 35, 38, 42, 43 e 44, e em 1846 e 1848. Essas rebeliões cresceram muito, com muita intensidade, para tentar realmente buscar, porque a força deles era no número de pessoas. Então, quanto mais pessoas se tinham, né, participando dessas rebeliões e levando e mostrando que eles podiam melhorar de vida, mais mostraria a força do trabalhador, dessa classe operária. Então, muitos defensores dos interesses da classe operária já estavam claramente conscientes de que não eram máquinas a fonte do mal. Então, depois de todo esse tempo, eles fazendo essas rebeliões e quebrando máquinas, eles começaram a perceber que não era a máquina mesmo a fonte do mal. Então, que não adiantava eles continuarem todo esse tempo quebrando máquina, que não ia resolver. Então, a situação dos trabalhadores, que eles argumentavam, era o resultado das instituições econômicas, legais, sociais e políticas. Então, eles começaram a perceber que essas instituições que mantia a situação ruim deles. Então, eles começaram a perceber que quebrar a máquina não ia resolver, que eles teriam que atingir essas instituições para que melhorassem suas condições de vida. Então, portanto, qualquer melhoria substancial na condição dos pobres exigiria uma transformação dessas instituições. Então, eles começaram a perceber que somente quando essas instituições melhorassem e transformassem o ponto de vista dela em relação à classe operária, isso iria melhorar. Então, precisava da mudança dessas instituições para melhorar a situação de vida deles. Então, assim, as classes operárias teriam que entender a base institucional de opressão e organizar-se coletivamente para criar uma sociedade melhor. Então, eles precisavam entender melhor como que tudo isso funcionava, como essas instituições funcionavam, para que eles pudessem se organizar e realmente buscar uma sociedade melhor para eles. Não só para eles, mas que essa distribuição e toda a situação fosse melhor para o mundo geral, né? Para a maioria da população. Então, dentro dessa teoria, a gente tem um primeiro pensador desse ponto de vista, que foi o Robert Owen. Ele viveu em 1771 a 1858. Então, ele era um capitalista humanista, porque até então Eu tô aqui. Tá? Até então,
ele não tinha essa questão de socialismo, de cooperativismo, não tinha essas palavras criadas ainda. Então, ele era um capitalista humanista de classe média. Essa era a detenção do seu nome. E ele tornou-se o líder mais influente do seu movimento na década de 30. Então, ele trabalhou como um aprendiz em uma fábrica de panos aos 10 anos de idade. Aos 20 anos, ele foi gerente de uma grande fábrica e boas decisões nos negócios e uma boa sorte logo levaram a amelhar uma considerável fortuna. Ou seja, ele conseguiu, ao longo do tempo, arrecadar uma grande fortuna, uma considerável fortuna para ele. Então, assim, ele conseguiu comprar uma fábrica em New Lanark, que passou a ser conhecida em toda a Inglaterra por insistir em condições decentes de trabalho, salários razoáveis e instrução para os filhos dos operários. Aí, ele conseguiu criar uma instituição, colocaram exemplo do Silvio Santos aí, né? Eu vi. Ele criou, tipo assim, conseguiu crescer ao longo do tempo, ele criou, então, um exemplo de fábrica que ele achou que deveria ser legal. Porque como que ele trabalhou nesse período, ele viveu a situação crítica das fábricas, e com o dinheiro que ele conseguiu arrecadar, ele, né, a riqueza dele, a fortuna, não arrecadar, mas com o trabalho dele, ele conseguiu criar um exemplo de fábrica, que daria condições decentes de trabalho, instrução para os filhos dos operários, salários considerados, e que não seria somente para subsistência, mas que as pessoas tivessem uma condição digna de subsistência. Então, um capitalista humanista, porque ele era detentor do capital, mas ele pensava na classe trabalhadora, né, na classe operária, que também deveria receber, vamos dizer, dignamente por aquilo que eles faziam. Então, Owen se espanta com os sofrimentos e as dificuldades suportadas pelos operários. No começo, ele esperava mostrar a outros capitalistas, pelo exemplo de sua fábrica, que o tratamento por eles dispensado aos operários era imprevidente e ignorante. Então, ele começou a tentar mostrar para outros capitalistas que aquilo não era legal, que fazer esse tratamento iria ser ruim. Então, acreditava que os capitalistas conseguiriam ser mais produtivos, né, conseguir mais produtividade dos operários e, consequentemente, mais lucros, se tratassem com mais humanidade. Então, ele começou a perceber isso dentro da fábrica dele, que quanto mais humano ele fosse, quanto mais humanidade ele conseguisse tratar, mais produtividade os operários ofereciam e mais lucro ele conseguiria ter. Ele verificou, porém, que quase nenhum capitalista estava interessado em seguir seu exemplo, convencendo-se de que a resposta para que essa situação dele, esse exemplo que ele estava mostrando, na formação de cooperativas voluntárias. Então, a formação de cooperativas, por si só, por capitalistas voluntários, iriam levar a esse cenário econômico, nos quais os próprios produtores controlariam, em conjunto, o próprio destino econômico, ou seja, toda aquela riqueza gerada pelas empresas dentro da cooperativa, se os próprios produtores, as próprias pessoas que estivessem envolvidas, dariam o próprio destino àquele dinheiro, e não seriam só uma questão de formação de lucro. Ele acreditava que um sistema de cooperativas poderia coexistir e concorrer com as empresas capitalistas existentes, e acabar, com o longo do tempo, por substituí-las inteiramente. As cooperativas deveriam ser comunidades industriais e agrícolas que se autodirigissem, e nas quais se aboliria a propriedade privada dos meios de produção e a busca egoísta do lucro. Por quê? A princípio, essas pequenas indústrias que tiveram esse novo ponto de vista, se lutassem sozinhas dentro do mercado, já com grandes capitalistas que tinham grandes lucros, e que nada queria desse ponto de vista, né, de cooperativas, sozinhas em si elas não conseguiriam fazer nada. Ele, por si só, com sua empresa, não conseguiu mostrar a outros capitalistas que iria ser bom esse tratamento. Então, ele acreditava que se várias empresas unissem, tivessem um sistema de cooperativa e que elas trabalhassem em conjunto, essas empresas poderiam, sim, competir diretamente com os grandes capitalistas. Então, o movimento cooperativo de Owen e as ideias que fundamentavam tornaram-se muito influentes no movimento trabalhista inglês da década de 1820, em especial depois da revogação da Lei da Associação em 1824, que tornou mais uma vez legais as organizações trabalhistas. Então, quando a lei foi revogada,
as organizações trabalhistas tornou legal, então o movimento cooperativo dele ganhou mais força, tornou mais influente, começou a ser mais conhecido, e não se tornou ruim, não era errado, né, do ponto de vista da lei, perante a lei. Então, desse modo, vários teóricos dessa época, simpáticos ao movimento trabalhistas, tinham combinado muito das ideias do movimento cooperativista de Owen, com as perspectivas do conflito de classes, expressas na teoria do valor-trabalho, encontradas nos trabalhos de Adam Smith e David Ricardo. Então, esses dois pensadores, que foram William Thompson e Thomas Hodgins, eles estudaram, eles conheceram, né, esse processo, esse movimento cooperativista que o Owen estabeleceu, e eles já eram simpáticos à teoria do trabalhador-trabalho de Adam Smith e David Ricardo. Então, a partir desses pensadores, né, que analisavam a teoria do valor-trabalho, no qual o valor do produto necessário, o custo do produto, tinha o valor do trabalho inserido, e começar a perceber que se você tratar com mais humanidade os trabalhadores de uma indústria, eles iam produzir cada vez mais, era possível traçar teorias diferentes, não diferentes, mas que seriam prósperas. Por que prósperas que eu digo? Porque nessas teorias seria possível você não só gerar um lucro exacerbado para uma única pessoa ou um determinado grupo de pessoas, mas que todo mundo se beneficiasse disso. Então, vamos entender melhor que, do ponto de vista desses dois pensadores, que eles tiraram das teorias do cooperativismo, de Robert Owen, e da teoria do valor-trabalho de Adam Smith, tanto das perspectivas de David Ricardo. Então, Hodgins, ele viveu entre 1787 e 1869. Então, ele foi outro ator que exerceu considerável influência sobre o movimento operário inglês. Então, por volta da década de 1820. Então, a influência de Hodgins e as conclusões radicais de sua teoria foram indubitavelmente fatores importantes que levaram outros economistas conservadores de fins da década de 20 e da década de 30 a abandonar a teoria do valor-trabalho de Ricardo. Então, os conservadores associaram a teoria de Ricardo a Thompson e Hodgins e ao movimento trabalhista em geral. Então, Thomas Hodgins, ele formulou uma teoria do capital e do lucro que seguia claramente a tradição da teoria do valor-trabalho. Ou seja, ele pegou a teoria do valor-trabalho de David Ricardo e Adam Smith e tentou melhorar, ele mudou, né? Então, ele abandonou aquela antiga teoria, ele tentou mudar de forma que ele conseguia melhorar o movimento trabalhista em geral. Então, vamos entender melhor como que isso funcionou. Oxe, eu acho que eu errei aqui. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, é o William Thompson, tá? Eu errei na jogadinha aqui, tá? Então, vamos lá. Então, Thompson acreditava que à medida que a riqueza de uma pessoa fosse aumentando, aumentos iguais de riqueza resultariam sucessivamente em menos aumento de prazer. Ou seja, quanto mais dinheiro a pessoa tinha, menos prazer ela sentia. Então, aquela sensação de prazer que a gente tinha visto em outros autores, que a gente mencionou anteriormente no utilitarismo, ia diminuindo quanto mais a riqueza aumentava. Por quê? Porque ela conseguia comprar cada vez mais coisas que ia aumentando o prazer. E isso seria, vamos dizer, uma curva decrescente, porque ela aumentaria até um certo ponto, e depois de um certo ponto ela começava a diminuir. Além do mais, ele achava que se todos os membros da sociedade fossem tratados de forma igual, teriam a mesma capacidade de sentir prazer e felicidade. Ou seja, por mais que a pessoa tivesse muita riqueza, ela por si só sozinha, ela não ia, tipo, ela teria aumento de prazer até um certo ponto, e depois daquele certo ponto, o prazer ia ser cada vez menor em comprar algo, em ter algo. Então, na perspectiva dele, se essa riqueza fosse dividida, ou se mais pessoas fossem tratadas de forma igual e ter a mesma capacidade de sentir prazer, a sociedade viveria em mais harmonia. Então, ele também acreditava que a teoria do valor-trabalho, ele também aceitava a teoria do valor-trabalho. Ele achava que só o trabalho criava riqueza e que a quantidade de trabalho incorporada a uma mercadoria era o principal determinante do valor dessa mercadoria.
Ou seja, ele acreditava que a teoria do valor do trabalho era o principal fator de geração de valor de uma mercadoria. Ele não achava que o capitalismo pudesse ser um sistema de segurança, em que todos estivessem segurados ao fruto do seu trabalho. A tendência do esquema vigente das coisas, no tocante à riqueza, é enriquecer uns poucos à custa da massa de produtores e tornar a miséria dos pobres mais desesperançada. Então, ele conseguiu perceber que essa segurança que o capitalista queria oferecer não era tão boa, porque essa massa cada vez mais estava aumentando, vamos dizer, a miséria, a fome, e os capitalistas cada vez mais enriquecendo a custa dessa massa. Então, ele chegou à conclusão de que uma sociedade de troca justa e concorrencial, onde todos os produtos do trabalho deveriam ser destinados a seus produtores. Isso tudo significava que um proprietário de capital deveria poder viver apenas com o mesmo conforto que os trabalhadores mais produtivos. Então, do ponto de vista de William Thompson, ele queria trazer uma sociedade onde todos tivessem o mesmo prazer, onde todos pudessem sentir a mesma sensação que o capitalismo trazia. Ou seja, então o capitalista conseguia produzir, ter lucro, ter uma condição de vida razoável, comprar o que lhe traria prazer. Então, toda essa percepção que o capitalista tinha, no ponto de vista dele, também deveria passar para os trabalhadores, principalmente o trabalhador mais produtivo. Porque se ele concordava com a teoria do valor do trabalho, Thompson, ele tinha essa teoria do valor do trabalho, como ele acreditava nisso, então quanto mais produtivo fosse um trabalhador, mais o capitalista iria ganhar. Então esse trabalhador deveria ser recompensado por isso. Então ele queria essa sociedade mais justa, onde o capitalista deveria receber da mesma forma que o trabalhador. Por quê? Porque se não fosse trabalhador, ele não teria todo aquele lucro, ele não iria receber todo aquele lucro. Então ele argumentava que a melhor forma de sociedade seria uma sociedade socialista, planejada e cooperativista. Essa sociedade consistiria em comunidades mutuamente coordenadas, autogovernadas, e cada cooperativa tendo em mais ou menos de 500 a 2.000 membros. Então, ele acredita que a forma de sociedade socialista, planejada e cooperativista, onde todos trabalhassem juntos, cooperando para o crescimento, seria uma sociedade ideal. Então, elas seriam autogovernadas pelos próprios moradores, né, e por essas cooperativas, e teriam uma quantidade limitada de membros. E nessas comunidades, as pessoas poderiam livremente adquirir os objetos necessários em uma loja comum a todos. As crianças seriam educadas na comunidade e dormiriam em dormitórios comuns a todos, enquanto os adultos viveriam em pequenos apartamentos. Ou seja, as crianças teriam uma convivência para aprendizado e para, vamos dizer, conhecimento em comum, e os adultos viveriam em outro lugar. E a forma de adquirir objetos seria comum a todos também, seria uma loja específica onde todo mundo compraria as coisas na mesma loja. Então, não teria distinção de lojas mais caras, mais baratas, ou lojas diferentes em valores, em preço. Então, a cozinha também seria comum a todos, não haveria divisão de trabalho com base no sexo. Então, cozinhar, cuidar das crianças e outras formas de trabalho feminino, penoso, seriam divididos por todos em um sistema de revezamento. Então, por fim, toda a riqueza seria controlada pela comunidade e dividida para que não pudessem surgir distinções individuais, baseadas na distribuição da riqueza material. Então, a distribuição de riqueza nessa sociedade, vista do ponto de vista de William Thompson, que ele estudou, seria igualitária. Então, todas as funções receberiam de forma igual, a forma de educação seria igual, a forma de compra, a forma de viver, as funções dentro dessa comunidade seriam de forma igual. E essa distribuição de riqueza também seria dividida da mesma forma. Agora sim, Thomas Hodgins, tá? Desculpa lá. Então, Hodgins, ele foi um político, economista, filósofo e reformador social irlandês, promotor e sócio do movimento cooperativo inglês. As três principais influências exercidas intelectualmente por Thompson foram a teoria do valor do trabalho dos economistas políticos clássicos,
a filosofia do movimento cooperativas de Owen e o utilitarismo de Jeremy Bentham. Pessoal, eu troquei os slides. Esse slide é do Thompson, que foi o que a gente viu anteriormente, certo? Porque ele acreditava na teoria do valor do trabalho, da política dos clássicos, ele tinha essa perspectiva de cooperativismo. E o Hodgins é esse aqui mesmo, que foi que ele vai ter uma teoria diferente do valor do trabalho que nós analisamos, tá? Então, ele vai ter um movimento trabalhista em geral, mas ele queria formar uma teoria do capital e do lucro que seguiria a tradição do valor do trabalho. Então, ele queria formar uma nova teoria, o Thomas Hodgins, que mostraria a formulação do capital e do lucro, mesmo dentro da teoria do valor do trabalho, ok? Então, em seus estudos, Hodgins apontava que a renda que a pessoa recebia pela posse de propriedades era injusta. Ele escreveu que a propriedade exerce uma influência injusta e injuriosa. Isso ocorria porque a propriedade tira do trabalhador habitual para dar ao cavalheiro ocioso. Então, ele considerava que o proprietário de terra ganhava sem fazer nada. Então, ele tirava a renda do trabalhador, do cara que estava lá, do operário trabalhando, para dar a uma pessoa ociosa, que recebia um aluguel da terra. Então, do ponto de vista desse, esse aluguel pago era injusto. Ele condenava o lucro e a renda. Então, para ele, o proprietário de terra e o capitalista não produziam nada. Então, o capital é produto do trabalho. E o lucro nada mais é do que parte desse produto, tomada impiedosamente, de modo que o trabalhador só possa consumir parte do que ele mesmo produziu. Ou seja, da mesma forma que ele via que a renda gerada da terra era injusta, o lucro também gerado, do ponto de vista dele, era injusto. Por quê? Porque tudo aquilo que era gerado era, tipo, de forma ociosa. E quem realmente trabalharia era o operário trabalhava e ganhava muito menos. Então, diferente do ponto de vista dos outros autores, ele apontava que, sim, o trabalhador deveria receber, a mercadoria deveria ter o valor do trabalho, mas que o lucro e a renda gerada tanto pelo capitalista e tanto pelo proprietário de terra era injusta. Então, ele dizia que a cura dessa injustiça social seria a eliminação dos governos e da lei. Então, ele propagava que essa mudança do ponto de vista de geração de lucro e de renda deveria ter outra perspectiva baseada na teoria do valor do trabalho e que a eliminação do governo e das leis iria curar essa injustiça social. Então, para ele, o lucro e a renda eram impostos coercitivamente. Esses custos sociais de produção contrária à natureza eram que elevavam os preços, apesar de serem socialmente desnecessários. Então, o que ele começou a perceber? Que se o preço aumentava, é porque ele tinha que pagar um lucro ao capitalista e renda ao proprietário de terra. Então, isso é contrário à natureza do ponto de vista dele, porque a produção, né, os operários em si, que era o que gerava tudo isso. Então, se eu tivesse que, além do valor do trabalho, colocar o lucro e a renda dentro do preço, isso elevaria o preço e isso seria desnecessário. Então, era desnecessário porque representavam apenas um tributo pago pelos produtores a que tinham poder coercitivo sobre eles. E porque não representava o pagamento de algo inerente e necessário ao processo produtivo. Para demonstrar isso, Hodgins achou necessário recusar a ideia de que o capital era um fator de produção separado e independente. Então, ele tirou a ideia de que o fator capital era um fator de produção separado e ele queria entender, e ele achava que era desnecessário o lucro e a renda ser um fator de produção, sendo que ele não estava diretamente ligado à produção, ele não era inerente à produção. Argumento, em primeiro lugar, que ele tinha, é que todos os instrumentos e máquinas são produto do trabalho. Então, se eu tenho instrumentos e máquinas, é porque foi gerado de trabalho. Em segundo lugar, eles são inúteis sem aplicação de trabalho. Quer dizer, por si mesmos, nada produzem. Então, se eu não tiver trabalho com máquinas e instrumentos, eles não vão produzir nada. Mesmo assim, vão necessitar de ter trabalho envolvido na produção. E, em terceiro lugar, exigem a aplicação regular de trabalho para sua manutenção. E, em quarto, quase todo capital fixo não representa uma acumulação na mão dos capitalistas, mas está sendo sempre gasto e reproduzido pelo trabalho coexistente. Ou seja,
o capital fixo introduzido dentro da empresa para gerar mais capitais, eles não estão acumulando. Então, ele está sendo sempre gasto e reproduzido. Por quê? Eu gasto capital e gero mais capital. Esse capital fixo, ele é gasto e reproduzido dentro da sua produção. Então, ele começa a perceber que a teoria do valor-trabalho, ela é importante, mas de um ponto de vista diferente. Então, que sim, que o capital da empresa, ele vai ser só gerado e vai ser só desenvolvido se eu tiver o trabalho inserido, senão, não. Então, a sociedade ideal, do ponto de vista de Holdings, era uma sociedade em que a renda da propriedade ociosa fosse impossível. Então, só os que trabalhassem poderiam receber um capital. E eles só poderiam ter o capital que lhes ajudasse pessoalmente a desenvolver suas atividades produtivas. Só nessa sociedade é que não haveria necessidade de calcular o lucro e a renda em cada preço. Então, na sociedade dele, não existiria a renda paga a uma propriedade ociosa, ou seja, uma renda de terra ou ao capitalista. Esse capitalista, ele iria receber por esse capital que ele tinha, se ele conseguisse pessoalmente desenvolver as atividades produtivas, se ele trabalhasse junto para desenvolver as atividades. E que essa necessidade de calcular o lucro e a renda para cada preço também não existiria. Então, ele achava que a autodidáxia dos trabalhadores bastaria para a implantação dessas reformas. E, às vezes, escrevia como se achasse que esse processo de reforma estivesse já em andamento em sua época. Então, dentro dos seus estudos, ele acreditava que os próprios trabalhadores conseguiriam autorregular esse tipo de sociedade e que esse processo já estivesse existindo nesse período. E essa sociedade ideal, do ponto de vista de Holdings, toda sua produção seria voltada para a troca no mercado. Então, tudo que produzia era para troca. A defesa dele, da vantagem de um mercado livre, era idêntica de Thompson, confiando simplesmente no argumento de que ambas as partes de uma troca voluntária conseguia algo que lhes oferecia mais utilidade do que a utilidade do objeto que abriram mão. Ou seja, aquela questão de utilidade, de prazer que a gente analisou anteriormente, ele via aqui que nas trocas isso iria ser suficiente. Então, tendo a queda do lucro, da renda, que tinha essa necessidade de produzir cada vez mais, iria acarretar nesse mercado de trocas, onde seria somente para necessidade. Ok? Vou voltar aqui com vocês para tentar explicar melhor a bagunça que eu fiz ali. Eu troquei os autores. Então, do ponto de vista de Thompson, ele queria praticamente uma sociedade socialista e igualitária, certo? Então, ele pegou o ponto de vista do cooperativismo de Owen e as ideias de Adam Smith e de David Ricardo do valor-trabalho e acreditava numa sociedade igualitária, no quais todo mundo receberia a mesma renda. Ou seja, quando a gente fala de mesma renda, é que tudo aquilo que seria produzido seria dividido igualmente dentro dessas comunidades. E que essa renda seria gasta dentro da própria comunidade e a forma de gastar e a forma de viver dessas pessoas seriam iguais. Ou seja, as crianças iriam viver onde estudavam, os adultos morarem separados, a forma de educação seria igual. Então, seria um sistema onde todo mundo teria o bem-estar. Então, não teria, assim, pessoas que essa renda gerada iria trazer um bem-estar maior ou um bem-estar menor. Então, a produção de mercadoria seria realmente um bem-estar igual para todos. Do ponto de vista de Holdings, a teoria do valor para trabalho para ele foi um pouco modificada. Ele mudou essa teoria do valor-trabalho. Então, ele acreditava, sim, que o valor-trabalho deveria ser inserido no preço do produto, mas que deveria cair por terra o lucro e a renda. Não deveria existir esses dois pontos. Por quê? Porque quem recebia por isso era ocioso, não gerava nada para a produção. Quem que produzia, quem que realmente fazia esse capital aumentar, eram os trabalhadores. Então, para que você merecesse receber uma renda, ou você merecesse receber um lucro, você deveria estar participando inteiramente dentro desse capital. Então, dentro da teoria do valor-trabalho dele, é que o capital seria gerado pelo valor-trabalho e seria recompensado pelo valor-trabalho, certo? Pessoal, dúvidas a gente vai tirar aqui no final da nossa aula, tá? Não se esqueçam de responder a atividade para computar como nota para vocês. E caso você não tenha conseguido assistir também o vídeo, assistam posteriormente e me mandem um resumo para eu contar como presença, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima aula.